Terminologias da função cardíaca. Vamos lá. Então, inicialmente, vamos falar do chamado ciclo cardíaco, que nada mais é do que o evento que ocorre entre dois batimentos cardíacos consecutivos, a chamada sístole e diástole. O que vem ser a sístole, então? A sístole é aquela contração cardíaca em que ocorre a ejeção do sangue pelo coração, e a diástole é aquele chamado relaxamento. Então, sístole e diástole é o processo de contração e chamado relaxamento, que comumente conhecemos como ciclo cardíaco. E esse ciclo ocorre continuamente no indivíduo até o seu óbito, até o fim da sua vida. É um dos principais aspectos que devemos entender durante o conhecimento terminologias da função cardíaca. Terminologias da função cardíaca. Bem, ciclo cardíaco, nosso primeiro assunto. O ciclo cardíaco nada mais é do que o batimento cardíaco consecutivo, que é chamado sístole e diástole. A sístole é a contração, e a diástole é o processo secundário à contração, que é o relaxamento do coração. À medida que a sístole acontece, ocorre a ejeção do sangue pelo coração para que o vá circular pelo corpo inteiro, e a diástole, esse processo de relaxamento após essa contração. Então, um ciclo cardíaco refere-se a esses dois batimentos, sístole e diástole, que ocorrem continuamente e rotineiramente durante toda a nossa vida. E esse ciclo cardíaco é aquele mesmo que nós encontramos ao executar um ECG, por exemplo, em que ocorrem as ondas PQRST. Como podem observar, à medida que cada região se contrai, aqui no início nós temos os nódulos sinoatrial e o atrioventricular. Esses nódulos, eles dão mensagens para que haja essa contração correta do coração, como, por exemplo, inicialmente ocorre a contração dos átrios, secundariamente os ventrículos. Isso é fundamental para que haja um equilíbrio nesse coração e não ocorra a chamada insuficiência cardíaca. E à medida, por exemplo, que cada um desses passos acontece, nós temos as chamadas ondas encontradas no ECG. E aqui nós conseguimos entender essas relações à medida que há essa contratilidade cardíaca, que isso é o processo de ciclo cardíaco, que é a sístole e a diástole. Também temos o chamado volume de ejeção. O volume de ejeção nada mais é do que a quantidade de sangue que é ejetada pelo ventrículo esquerdo durante uma sístole. Vimos há pouco que a sístole é aquela contração cardíaca, e o volume de ejeção é aquele sangue que sai do ventrículo esquerdo e é bombeado para todo o sistema corporal. À medida que ele sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, ele segue toda a circulação sistêmica, e esse volume de ejeção é aquela impulsão que leva sangue para todo o corpo. Observem que nesses três exemplos, à medida que eu tenho um coração normal, com um tamanho adequado, uma musculatura também adequada, esse sangue consegue ser deslocado pela artéria aorta. Entretanto, a chamada insuficiência cardíaca é aquela incapacidade que o coração tem em ejetar esse sangue, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca à medida que eu tenho um enfraquecimento desse tecido, ou insuficiência cardíaca pelo engrossamento desse ventrículo esquerdo, consequentemente, a incapacidade de bombear adequadamente sangue para o coração. Então, esses são os dois exemplos comumente encontrados nos quadros de insuficiência cardíaca, nesse exemplo sistólica, nesse outro exemplo diastólica. Temos também a chamada fração de ejeção, proporção de sangue que é bombeado para fora do ventrículo esquerdo a cada batimento. Então, a fração de ejeção é aquela quantidade, aquela porção de sangue que é bombeada. Entendemos isto pela razão entre o volume de ejeção e o volume diastólico final. Entendemos que durante a sístole ocorre aquela contração e a ejeção ela é realizada, mas a diástole, que ela é precedida pela sístole, ela existe dentro do coração nesse momento um pouco de quantidade sanguínea também. E esse volume de sangue que fica no coração durante a diástole, é normal isso acontecer. E essa fração de ejeção deve ser entendida justamente pelo volume de ejeção, quantidade de sangue que é levado pela artéria aorta, pelo ventrículo esquerdo, reduzida da quantidade de sangue que fica após a diástole. E aqui nós temos uma tabela muito comum a respeito da insuficiência cardíaca e a chamada fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Observem.
À medida que eu tenho uma fração de ejeção maior ou igual a 50%, eu posso confirmar que é uma insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção preservada. Já se essa fração de ejeção for menor ou igual a 40%, eu já encontro aqui uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, logicamente, o maior comprometimento cardíaco desse indivíduo. Em seguida, temos o débito cardíaco, que refere-se ao débito cardíaco, o volume de sangue total que é bombeado pelo ventrículo esquerdo por cada minuto. Ou simplesmente o produto da frequência cardíaca pelo volume de ejeção. Então, entendemos o ciclo cardíaco, entendemos o volume de ejeção, entendemos a fração de ejeção, e o débito cardíaco é aquela quantidade de sangue que é bombeada por minuto, que vai se aproximar da frequência cardíaca, que será o nosso próximo assunto. Então, esse volume de sangue que é bombeado pelo ventrículo esquerdo, lembrando que o ventrículo esquerdo é o responsável por bombear o sangue pela artéria aorta, esse débito cardíaco por minuto, ele vai variar, por exemplo, no repouso, 30 litros por minuto, e durante o exercício pode chegar até 300 litros por minuto. Ou seja, o débito cardíaco ele é relacionado com a frequência cardíaca que ele pode alterar durante o dia, tendo por base, então, uma variação a cada minuto de sangue ejetado pelo coração. Já a frequência cardíaca reflete o trabalho que o coração realiza durante determinadas demandas. Nós temos a frequência cardíaca de repouso, que vai variar de 60 a 80 minutos, batimentos por minuto, e logicamente durante um esforço físico, seja ele moderado ou mais intenso, essa frequência cardíaca ela também vai sofrer mudanças e alterações, logicamente, para contrapor essa exigência muscular que vem sendo realizada. Aqui é uma tabela simples para a gente entender um pouco da frequência cardíaca média da população de 18 a 65 anos, por exemplo, o que seria excelente, boa, normal, uma frequência cardíaca um pouco mais inadequada. Isso vai sendo observado, logicamente, associando com alguns distúrbios, como hipertensão, a própria insuficiência cardíaca e outras comorbidades que podem influenciar essa frequência cardíaca desse indivíduo. E nós conseguimos ter um parâmetro geral desse, desse quadro clínico. Dessa forma, aqui a gente falou um pouco sobre as principais terminologias da função cardíaca, lembrando que aqui foram algumas apenas do que a gente mais comumente ouve falar, e dessa forma eu peço que se você gostou desse vídeo, que curta, compartilhe, espero vocês em outros momentos também aqui dentro do canal. Tchau, tchau.